Senhor. Em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, os versos 16 e 17. Romanos, capítulo 1, os versos 16 e 17. O Evangelho é o poder de Deus e também revela a justiça de Deus. Portanto, o Evangelho é o poder e a justiça de Deus. Romanos 1, versos 16 e 17, assim nos diz a palavra do Senhor. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. O apóstolo Paulo, sendo judeu, envolvido totalmente com o judaísmo, com a prática do judaísmo, com o ensino do judaísmo, convertido ao Evangelho, ele sai na cultura grega como um grande evangelista. A cultura grega era uma cultura extremamente plural. O Império Grego foi um grande império. Alexandre conquistou muitas culturas, e então o mundo grego se tornou cheio de múltiplas culturas. Depois veio o Império Romano, que ampliou o seu território e se tornou um grande império, tendo como pano de fundo a cultura grega. E nessa cultura onde o Evangelho brota, o apóstolo Paulo surge como um grande evangelista nessa cultura pluralista, tendo uma única mensagem, uma simples mensagem. Ele pregava a Cristo e Cristo o crucificado. Ele ocupou-se de falar do Evangelho de Jesus Cristo. Ele ocupou-se de falar do Evangelho, a cruz e a ressurreição, tendo como centralidade da sua proclamação, Jesus Cristo, a mensagem de Deus para o seu tempo. E aqui, nesta carta, que é mais do que apenas uma carta, é um tratado teológico. Nesses 2 versículos estão o que é o cerne desta epístola de Paulo aos Romanos, em que ele define o que é o Evangelho, e ele explica o que está contendo o Evangelho. Primeiro ele fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Depois ele fala que o Evangelho revela a justiça de Deus. E aqui ele vai desenvolver toda uma teologia para explicar o que é isto. E nessa manhã, meu irmão, eu gostaria de rapidamente trazer-nos à memória que o Evangelho é uma mensagem de boa nova, de boa notícia. Paulo, ao compartilhar o Evangelho, começa dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. Em primeiro lugar, ele não se envergonha do Evangelho porque ele é o poder de Deus. Isto é, não é meras palavras, não traz poder, pelo contrário. E não quer dizer que tem menos poder, ele é o poder. A mensagem do Evangelho é o poder de Deus em forma verbal, cognitiva. A mensagem do Evangelho levanta, sustenta, tira as pessoas da sua condição de vileza e transforma de dentro para fora e transforma as circunstâncias da pessoa. Esse é o poder do Evangelho. Por isso que todas as vezes que você compartilhar o Evangelho, você deve se lembrar disto.
A questão não é o que as pessoas dizem ou se vão acreditar na mensagem do Evangelho, mas a grande mensagem daquele que proclama o Evangelho. E a questão é se aquele que proclama acredita que o Evangelho é o poder de Deus que transforma a tua vida. Isto é que precisa ser bem compreendido e bem definido. Porque quem proclama precisa estar muito cônscio dessa realidade dentro de si. Um bispo da Síria, no século V, ele vai dizer o seguinte, ele compara o Evangelho a uma pimenta. Ele diz que a pimenta por fora parece fria, mas a pessoa que a aperta entre os dentes experimenta a sua sensação de fogo ardente. Quando a mensagem do Evangelho, a mensagem do que Deus fez e faz em nós e por nós, é explicada, e quando sobre ela se medita, o poder do Evangelho é como essa pimenta. É liberado um fogo, uma ardência, um movimento que irradia por dentro, e é como um fogo que queima, que purifica, que transforma, que modifica e que deixa impregnado algo santo de Deus na vida do ser humano. Isto é Evangelho. Por isso que ele é o poder de Deus. A mensagem do Evangelho é o poder para a salvação. Meus irmãos, nós precisamos do Evangelho. Nós precisamos viver o Evangelho. E nós precisamos proclamar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. É o poder desse Deus que recria pela palavra aquilo que Ele faz no homem caído, no homem decaído, no homem debilitado, no homem morto nos seus delitos e pecados. Ele recria, Ele refaz, Ele tem poder de refazer, de tornar a dar vida naquele que está morto espiritualmente. Porque o Evangelho, ele é o poder do Deus Pai, que derrama amor, que inunda o coração do ser humano de amor, que o traz próximo a si, e ele experimenta um amor inefável, um amor indescritível, um amor que é derramado, que é demonstrado, que é descancarado aos olhos, à alma, ao coração do pecador. E o pecador é tomado por um poder do Espírito de Deus, que o derruba, que o leva à prostração, que o leva a reconhecimento do seu pecado, que o convence do seu pecado, que o convence da sua vileza, que o convence da sua tragédia, da sua ínfima condição de ser. E então, arrependido, ele se volta contra o seu pecado, contra a sua natureza humana decaída, contra a sua condição de vileza. E então, ele diz: sim, Senhor, eu não quero isso para mim. O Evangelho é o poder de Deus, porque a palavra que no princípio estava criando todas as coisas é aquele que ordena e que assume o controle da existência do cristão. O Evangelho é o poder de Deus, porque o Evangelho é a ação do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo dentro da vida do cristão. Ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus para a salvação. Papai, nessa manhã eu quero dizer para você que você precisa comunicar esse Evangelho para a sua alma.
para a sua mente, para o seu coração. Você precisa reviver, reexperimentar, vivenciar, trazer para dentro de si essa profunda experiência da graça, do amor, do poder do Espírito de Deus, para que você tenha vida, como disse Jesus, para que tenha vida e vida em abundância. O Evangelho é vida, é poder de Deus na vida do cristão. Nós precisamos, nessa cultura, proclamar o Evangelho aos nossos pequenos, dentro de casa, aos nossos filhos, porque Ele é o poder de Deus. Porque o Evangelho tem a capacidade de transformar toda a nossa mente, como também todo o nosso coração, oxigenar o nosso coração, transformar tanto os nossos relacionamentos, como os nossos planos, as nossas metas, os nossos desejos, os nossos objetivos. Ele é o único que é capaz de nos reconciliar com Deus, de nos reaproximar de Deus e nos garantir um lugar no reino dos céus. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Sempre, sempre. Portanto, o que se requer para conhecer e receber a salvação? Apenas a fé. Apenas a fé. E parece que isto é um insulto, não é? Quando nós falamos do Evangelho, é algo tão simples, tão simples. E quando nós falamos que ele é gratuito, ele é profundamente gratuito, é uma dádiva, ele é um presente de Deus. E nós nos apropriamos do Evangelho pela fé. Fé como dádiva de Deus, como uma experiência do céu que vem ao nosso coração, e então nós nos escancaramos para esta graça maravilhosa, e então experimentamos essa mudança, essa transformação, essa regeneração, essa mudança no caráter, essa mudança no coração, essa renovação na mente, essa transformação na nossa alma, para que experimentemos paz, profunda paz, que vem do encontro do pobre, do despossuído, do depravado, com a graça que transforma, que limpa, que purifica, que renova, que refaz todas as coisas. O Evangelho é o poder de Deus na vida de todo aquele que crê. Nessa manhã, eu reafirmo ao seu coração, à sua mente, que o Evangelho é essa graça maravilhosa de Deus, essa mensagem proclamada de Gênesis a Apocalipse, essa mensagem que Deus mandou que os profetas anunciassem, que proclamassem a todas as nações que Deus é Deus de salvação, de transformação. Tim Keller faz uma analogia da fé da seguinte forma: ele diz que a fé é como o interruptor da luz. É um canal ou uma conexão entre a lâmpada e a fonte da energia elétrica. Ela não produz a salvação. Ela apenas conecta a salvação que emana do poder de Deus. Não é a fé em si que salva, mas é o poder de Deus. A fé é esta dádiva, esse canal, esse presente de Deus que é soprado em nosso coração. E aí, meu irmão, nessa manhã, eu quero dizer para você, não basta ser religioso, é preciso crer, é preciso acolher o Evangelho dentro do peito e viver este Evangelho, encarnar este Evangelho, ser transformado, ser modificado estruturalmente pelo Evangelho, que é o poder de Deus. E este poder é ilimitado.
ele é ilimitado, ele é para todos, como diz Paulo, tanto para judeus como para não judeus. Mas este poder que é ilimitado, ele é restrito, porque ele é para todos os que creem. Embora ele alcance todas as gentes, ele é apenas para aqueles que creem. E nessa manhã eu quero perguntar a você, você crê? Você crê que o Evangelho é o poder de Deus para a tua salvação? As coisas começam com esta pergunta diante de Deus. Se o Evangelho é a boa notícia, o Evangelho também revela a justiça de Deus. Paulo, quando compartilha o Evangelho, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus que remodela a vida. E no versículo 17 ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. A justiça de Deus tem a ver com o caráter que é justo. O caráter de Deus que é justo, sua retidão, sua santidade. Mas não é propriamente disto que Paulo está falando. Ele está falando de uma justiça proveniente de Deus. Ele está falando que em Cristo, no sacrifício de Cristo, ele puniu o pecado e ofereceu o perdão e a reconciliação a você e a mim. E isto é pela fé. Ou seja, a justiça de Deus, e ele vai desenvolver isto, eu não vou aqui me ater a isto. Ele está dizendo que o justo viverá por fé. Nós viveremos firmado nesta segurança, nesta firmeza, nesta declaração, na justificação de que a nossa vida foi perdoada, foi justificada, foi selada pelo sangue do Cordeiro, e o Espírito Santo que em nós habita é o penhor da nossa herança, e então nós vivemos esta realidade como cidadão do mundo, do céu, vivendo no mundo. Somos selados, vivemos pela fé, contemplando o céu na terra, vivendo com os valores do céu na terra, porque somos de Deus e não somos do mundo, porque fomos salvos pelo poder de Deus, porque Ele aplicou a sua justiça em nós. Mas em segundo lugar, eu quero concluir a minha fala dizendo que o Evangelho é uma mensagem poderosa, mas o Evangelho também é uma pessoa. Ele é a mensagem que perpassa toda a revelação bíblica, mas ele também é a pessoa que está na centralidade da revelação bíblica. John Stott, um biblista reconhecido, vai dizer, quando ele comenta sobre este versículo, que o Evangelho é uma mensagem e ele também é uma pessoa. Ele é Jesus Cristo. E aqui eu quero concluir a minha fala, convidando você a ler comigo um texto, se você puder projetar aí, meu irmão, Lucas capítulo 7, versículo 36 a 50, eu quero ler o encontro de Jesus na casa do fariseu com a mulher pecadora, e com isso eu quero concluir a minha fala, para falar da pessoa de Jesus e o encontro de Jesus com algumas pessoas. Como é possível duas pessoas frontalmente com Jesus terem percepções diferentes de Jesus? Como é possível as pessoas estarem diante do Evangelho e terem percepções diferentes do Evangelho? E aqui nós temos nesse texto uma revelação. Lucas capítulo 7, versículos 36 a 50. Leia comigo lá. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50.
Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Como é possível pessoas diante do Evangelho terem percepções tão distintas? O fariseu religioso acolhe Jesus da sua mesa e não lhe reconhece como Senhor, como Deus, como Salvador. Não lhe dá a honra, não lhe oferece aquilo que lhe é digno, aquilo que é como ser, como Deus. Não o vê como ele de fato o é. O trata com certa indiferença, sendo ele o Salvador do mundo. Que coisa extraordinária. Pessoas habituadas com o Evangelho, acostumadas com o Evangelho, conhecem o Evangelho, mas não vivencia, não experimenta, não vivencia o poder de Deus. E entanto entra uma mulher que eles chamam de pecadora. E o olhar do dono da casa para com essa mulher é dos mais horrorosos que a cultura pode oferecer a alguém. Cheio de dedos, cheio de olhares acusatórios. Nem sequer a chama pelo nome, a chama por pecadora. É uma coisa horrorosa esse comportamento diante de Jesus. E Jesus então lhe propõe esta pergunta: meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho transforma aquele que crê. Aquele que crê. Para aquele que não crê, o Evangelho são apenas palavras, é apenas religião. Mas para aquele que crê, é poder de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho atendeu às minhas vísceras, ele tirou as escamas dos meus olhos. Ele abriu a minha mente, o meu entendimento para as coisas do alto, para a revelação do Deus da minha vida. Ele removeu o pensamento religioso e trouxe entendimento na minha fé. Ele oxigenou meu coração. Ele trouxe vida na minha vida. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Essa mulher foi a Jesus, mesmo sabendo dos riscos que ela poderia ter dentro da casa de um fariseu. E ali ela adorou a Jesus, ela preparou o corpo de Jesus para a sua sepultura, ela derramou um nardo puríssimo e caríssimo, que ela amealhou durante toda a sua vida, ela colocou e preparou o corpo de Jesus, e ali ela adorou a Jesus, porque ela o vê como o seu único e suficiente Salvador. Isto é Evangelho. Ô meu irmão, ô minha irmã, como que você está diante do Evangelho? Como que você está lidando com o santo Evangelho de Deus na tua vida, no teu coração?
Ele é de fato o poder de Deus. Ele é de fato esse poder que renova, que transforma, que modifica, que traz vida, que traz oxigenação. Oxalá você esteja vivenciando e acolhendo e sendo transformado dia a dia pelo poder de Deus, o Evangelho, Jesus Cristo. Vamos orar? Querido Deus e bondoso Pai, damos-te graças porque o Senhor nos deu o santo Evangelho. E é porque o Evangelho alcançou o nosso coração, Senhor, que faz todo sentido reunirmos-nos como povo do Senhor. Porque somos ovelhas do teu pastoreio. Porque Jesus é o nosso supremo pastor. Porque é Ele que caminha conosco. É Ele que caminha conosco em tempos duros, em tempos difíceis. É Ele que nos acolhe ao seu aprisco, que nos chama pelo nome. É Ele que nos acolhe nos braços em tempos de dificuldade, de doenças, de enfermidades. É Ele que cura as nossas feridas. Louvamos e bendizemos o teu nome, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Oh Deus, dá-nos ousadia na proclamação deste Evangelho. Dá-nos, ó Deus, coragem para que não nos envergonhemos diante dos nossos filhos na proclamação do Evangelho. Dá-nos ousadia para vivermos corajosamente o Evangelho, que é o poder de Deus, que é a justiça de Deus na nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Neste momento